Olá, tudo bem? Estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária. Muitos diplomados da URI vêm conquistando espaços promissores em diversas áreas do conhecimento. As dinâmicas apresentadas durante a graduação têm possibilitado o contato com diversas áreas e, portanto, resultando em profissionais qualificados e diferenciados. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje com a bióloga Catiane Zanin Cabral, que está aqui conosco e logo em seguida vai conversar conosco. Aguarde só um instante. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Bom, como anunciamos, nós estamos aqui está aqui conosco a bióloga Catiane Zanin Cabral. Ela foi nossa aluna da universidade, já faz um tempinho, mas então ela está aqui conosco para mostrar o que aconteceu na sua vida profissional desde a sua conclusão lá em 2000. Catiane, seja bem-vinda. É sempre bom contar com a presença de ex-alunos nossos aqui no nosso programa. Bom dia, Demar. É uma honra, né, ter sido convidada para conversar um pouquinho sobre a minha caminhada profissional. Então, eu me formei na URI em 2000 e depois eu fui passar meio ano fora do Brasil, que aí eu me formei e queria aprender um pouquinho mais o inglês, né? Mas eu nunca pensei na docência como uma única opção de saída para a biologia, né? Porque hoje quase todo mundo que acaba fazendo biologia vai para a docência, não tem outra escapatória, principalmente aqui, né? É o que a gente vê. Então eu fui para logo que eu voltei dos Estados Unidos, eu fui para Porto Alegre e lá eu comecei a trabalhar com monitoramento ambiental, conheci uma geóloga e comecei a trabalhar um pouquinho com monitoramento ambiental. Mas também não me encontrei muito e passei para outra área. E assim eu fui tentando, né? Daí fui um pouquinho para embriologia, trabalhei com embriologia mais um período, embriologia humana, que também é uma área que é um pouco desconhecida para biólogos. E com a embriologia humana, então, eu fiquei uns 6 meses, 5 meses, e também vi que não era o que eu queria fazer. Então foi um erro e tentativas e erros, né? Até que eu encontrei a pesquisa clínica. Também não sabia nem o que era pesquisa clínica, né, quando eu cheguei lá. Não tive isso na faculdade, não conhecia nessa caminhada. E aí eu fui conhecer lá mesmo. E o que me diferenciou para ser escolhida para essa vaga de pesquisa clínica foi o inglês. Como eu tinha acabado de voltar de lá, eu tinha um inglês um pouco fluente. E a pesquisa clínica a gente tem muito contato com a indústria farmacêutica que é fora do Brasil. Então, acaba que isso se torna um diferencial dentro da pesquisa. Daí, na vaga, eu fui selecionada para essa vaga, comecei a trabalhar num centro de diabetes, e esse centro, e lá eu comecei a conhecer um pouquinho da pesquisa clínica. Que a pesquisa clínica, resumindo, ela é a pesquisa da indústria farmacêutica com medicamentos antes da droga, antes do medicamento estar na farmácia. Então, são esses estudos que são feitos com medicamentos e com pessoas que depois vão ir para a farmácia e aí vai ter o rótulo com todos os eventos e tudo que acontece com essa medicação. Um pouquinho antes disso, eu fiz na PUC também toxicologia, que eu me especializei em tóxico, e também ajudou um pouquinho nessa parte farmacêutica, né, nessa linha farmacêutica da pesquisa clínica. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para contar para vocês. Eu trabalhei um pouquinho nesse centro de diabetes, logo eu fui chamada para a indústria farmacêutica e aí eu passei a ser monitora da indústria farmacêutica, né, de uma indústria que é a GlaxoSmithKline,
que todos conhecem. E na Glaxo eu tinha muito que viajar para o Rio, eu queria mesmo ficar em Porto Alegre, acabei retornando para a coordenação de pesquisa e continuei na pesquisa clínica, mas não com os olhos da indústria farmacêutica. Por que eu fui para lá conhecer um pouquinho dessa parte de monitoramento de pesquisa, né, que é um outro passo, que é um passo seguinte à coordenação? Exatamente para crescer um pouco na profissão. Essa era a ideia, né, que o crescimento de coordenador de pesquisa é a monitoria de estudos. E aí, indo para lá, eu tive mais contato ainda com a indústria farmacêutica. Quando eu retornei para Porto Alegre, eu comecei a trabalhar informalmente na Santa Casa com um médico que também era conhecido da indústria e meu, e comecei a trabalhar com ele com pesquisa clínica. Nessa época, que foi 2008, apareceu a oportunidade de ser gestora da unidade de pesquisa da Santa Casa. Então, era uma área que é gestão, né, para uma bióloga, uma coisa bem fora da realidade hoje, que a gente não achava que isso se encaixaria ao meu perfil de bióloga, mas acabou dando certo, né? Eu estou há 9 anos na Santa Casa, eu faço gerência de gestão e avaliação, treinamento de pessoas e todos voltados para pesquisa clínica e pesquisa acadêmica, de 26 centros de pesquisa hoje que a gente tem na Santa Casa, em todas as especialidades, são mais de 17 especialidades, endócrino, pneumo, cardio. A Santa Casa é um complexo, bem como fala, né? São mais de 6 mil funcionários e desses 6 mil funcionários, esses 6 mil funcionários, eles trabalham em 7 hospitais. Então, é grande o mundo Santa Casa. Então, na pediatria é uma área que tem muita pesquisa hoje, não tinha tanta pesquisa há pouco tempo atrás. E aí foi essa a minha entrada, assim, como eu entrei, né, no mundo de gestão e de pesquisa clínica, que é o que eu faço hoje. Catiane, na verdade, eu acredito que toda essa tua caminhada, né, um pouquinho antes de conhecer essa área, também foi fundamental entender um pouquinho essas dinâmicas para daí poder se achar no mercado de trabalho, né? Que é o que acontece assim com muitos acadêmicos. Logo que eles entram, tem uma visão um pouquinho limitada do seu curso ou talvez não conheça todas as oportunidades que ele pode oferecer. E acho que a tua experiência, ela retrata bem tudo isso, que o biólogo não simplesmente vai trabalhar com planta, com riacho, não, é uma gama, um leque muito grande. É verdade, o caminho me mostrou isso, né, que por tentativas de ter, a biologia, na verdade, ela oferece uma gama de atuações e atividades. E acaba que quando a gente termina a faculdade, a gente vê um mundo grande demais para o nosso tamanho. E aí a gente, o que eu vou focar, onde é que eu vou... Eu precisei tentar para até chegar onde eu cheguei e definir que pesquisa clínica seria o meu caminho, né? Mas junto com isso vem todo esse conhecimento anterior. A biologia, ela é muito ampla, né? Então eu acho que com certeza ajudou e fez a diferença essa caminhada, essas tentativas e essas quedas e esses encontros, né, que foram feitos nesse caminho. Até porque, Ademar, a gente acompanha o curso de Ciências Biológicas, acompanha todos os cursos, os projetos de pesquisa, e a gente vê farmacêuticos que trabalham lá junto com projetos de pesquisa, pessoal da química. Então, o curso de biologia, vamos supor, ele não é formado só por aqueles profissionais, né? É uma formação muito ampla e dinâmica. Não, e a área que eu estou inserida hoje é uma área que tem muito farmacêutico. Hoje tem, logo que nasceu a biomedicina, então a biomedicina acabou tomando esse rumo também. Acho importante ressaltar que em 2008, 2009, 2010, eu já estava um ano e pouco na Santa Casa, eu tinha o Conselho Regional de Biologia, né, o CRBio, eu tinha inativado ele, porque na verdade não fazia parte da atividade de biólogo a pesquisa clínica. Então eu tinha uma licença, né, por um período eu não ia precisar atualizar com o Conselho de Biologia. E nesse período 2009, 2010, eu recebi uma visita de uma fiscal do Conselho e a gente conversou, ela foi a fundo e foi ver todo o detalhamento do que eu fazia, conversou com a equipe da Santa Casa e eles resolveram que era importante para a biologia ter
essa atividade na atividade do biólogo, né? E com isso, então, foi agregada a atividade do biólogo à pesquisa clínica. Então, eu acho que isso foi um ganho. Claro, daí eu já ativei o meu conselho, passei a participar de tudo que era relacionado ao Conselho de Biologia, né, de Porto Alegre, de todos os conselhos, mas isso foi um ganho para a profissão. Eu vejo como um ganho porque a gente não tinha isso tão definido, tanto que eu nem queria mais fazer parte do conselho, né? Não fazia essa relação. E hoje a gente vê esse campo. Em Erechim eu não vi nada sobre pesquisa clínica, né? Eu acho que falta um pouquinho esse conhecimento, na verdade. Porque a pesquisa clínica, eu tenho 13 anos que eu trabalho na pesquisa clínica, e a pesquisa clínica tem 21 anos, 22 anos, então é recente, sabe? Então, talvez por isso também ela esteja demorando para chegar em alguns lugares, e Porto Alegre é forte, mas São Paulo é muito mais forte do que Porto Alegre. Ainda Porto Alegre também engatinha em algumas áreas dessa pesquisa, mas é um mundo diferente, assim. Você acha que, baseado neste resumo da tua trajetória, como é que a Catiane se apresenta hoje? Não é apenas bióloga. Como é que tu se definiria a partir de todo esse trabalho? Eu acho que eu cresci bastante, né, nesse período. Eu amadureci, assim como né, a gente amadurece com a idade, mas amadurece também com com esses obstáculos, com essas definições de o que eu sou, o que eu vou ser. E eu vejo que hoje eu estou inserida num meio que é de médicos, né? Eu sou coordenadora até esqueci de comentar que eu sou coordenadora do Comitê de Ética Infantil lá da Santa Casa. Então, uma bióloga liderando um grupo de médicos e de profissionais diversos. Então, isso para mim é um ganho de qualidade, assim, de profissional. Eu acho que eu atingi. Eu nunca pensei que como bióloga, e eu acho que muitos biólogos pensam isso, eu nunca pensei que como bióloga eu chegaria tão longe, né? E posso chegar mais longe ainda se eu continuar nessa busca, né? Acho que esse diferencial a gente só encontra quando a gente vai atrás e não tem medo de encarar tudo que tem por aí. Porque eu já fui chamada de enfermeira, já fui chamada de diversas profissões de doutora, muito chamada de doutora, considerada como uma doutora dentro do hospital. E há pouco tempo, 1 ano, 2 anos atrás, eu conversando com a equipe de RH e eu tenho uma relação direta com o diretor da instituição. E aí eu conversando com todos eles, eu pedi para colocarem no meu crachá que eu era bióloga, né? Porque isso é importante para mim, eu não perder essa essência de aonde que eu comecei e isso ser levado para frente. Então eu acho que é assim que eu me vejo, sabe? Me vejo dando passos. Eu acho que talvez eu não tenha ido mais longe porque ainda não tive tempo para isso. Mas eu sempre estou buscando me atualizar e buscar nessa área o meu foco, assim. E quais as oportunidades que essa atividade tem apresentado para a área das biológicas? Eu vejo exatamente essa multidisciplinaridade, sabe? Tu conseguir colocar vários profissionais e o biólogo inserido dentro da área de saúde, da área médica, como alguém importante para isso e alguém fazendo diferença nisso, eu acho que é isso que trouxe, assim, de diferencial. E fora que é uma profissão que é bem remunerada, é uma profissão que traz um retorno do que tu investiu em todo esse tempo de caminhada, né? Isso prova que o sucesso profissional, a não ser que tu ganhe na loteria, não é de um dia para o outro. Não, com certeza, é a construção permanente de uma... Permanente. E aqui eu vejo que eu posso estar à frente em algumas linhas, mas que lá eu ainda tenho que continuar correndo atrás. E isso é importante para mim, não perder isso de que eu estou só começando, sempre só começando, né? Eu tenho uma mania, né, de trazer sempre um biólogo para próximo de mim. Então, todos os biólogos que vão me procurar lá, eu tento incentivá-los e eles vão exatamente porque eu sou bióloga, sabe?
E eu tento incentivá-los a fazer isso, a ir atrás, como fazer. Eu dou bastante material para eles conhecerem um pouquinho dessa área, porque é desconhecida mesmo, assim. Eu acho que falta ainda a base para que a gente chegue lá. Então não existe, né, aquela falácia de que não existe oportunidade profissional, né? O profissional que é incansável, que busca qualificação e principalmente eu acredito, vamos supor, no cargo que tu ocupas, né? A importância de conhecer ferramentas de gestão, liderar uma equipe, não é simplesmente o técnico, né? Que a biologia fornece, não. É um pouquinho da área da psicologia, um pouquinho da área da administração, um pouquinho da área da farmácia, todas essas áreas, né, que formam um profissional sólido e competente. Exatamente, eu acho que isso é fundamental, porque se a gente for só na docência, só na biologia, a gente não ampliar tudo isso, o mundo da gestão é totalmente diferente, né? E o mundo da gestão não é só para administrador, só para... todas as pessoas têm capacidade de fazer isso se tiver a qualificação para isso. E qualificação é curso. Hoje em dia é muito mais fácil buscar isso na internet, buscar cursos à distância. Curso à distância hoje é muito fácil de ter acesso. Então, buscar a informação, não porque está aqui em Erechim que não vai ir atrás demais, né? Então, esse saber, essa busca do conhecimento vai depender de cada um mesmo e do que espera para a sua vida. É uma caminhada, não é fácil. Eu acho que para biologia, como biólogo, para te entrar em qualquer meio, não é fácil. Mas não é impossível se tu buscares a linha que tu quer, né? Tu conseguires identificar onde tu gosta, o que tu gosta de fazer. Eu sou uma apaixonada por pesquisa clínica e eu falo sempre, e todas as pessoas que acabam trabalhando com pesquisa clínica sentem isso. Ou tu ama ou tu odeia, porque tem muita burocracia, porque são muitas regras da indústria farmacêutica, tu segue resoluções rígidas mesmo, porque essas resoluções, as pesquisas acontecem no mundo inteiro da mesma forma. Então não pode ter erro, é paciente que está sendo tratado. Né? E tudo isso vai ir para a bula do remédio. Quando vocês lerem a bula do remédio, lá teve náuseas, dor de cabeça, tudo isso foi constatação de estudo clínico e pesquisa que foi feito com pessoas, né? Mas deve ser alguma coisa bem gratificante, trabalhar com a qualidade de vida das pessoas. Então, buscar alternativas. É muito legal. Eu acho que isso deve ser uma coisa muito... O retorno disso, quando tu vê o paciente com diabetes, com doenças que não são... Né, a oncologia é um pouco diferente, mas, por exemplo, diabetes, ou qualquer outra doença que tu vê que tem cura ou que tem uma melhora significativa na vida do paciente, e ele te traz esse retorno, né? Com um estudo, a maioria dos pacientes de pesquisa clínica vem do SUS, porque ainda também tem esse desconhecimento de que essa pesquisa é rigorosa e que ela trata o paciente em primeiro plano, né? E esse paciente, ele é tratado como primeira linha. Esse paciente, ele é visto ele é visto toda semana, são feitos exames regulares, ele é muito monitorado exatamente por causa de todo esse estudo que tem em cima dele. Então, ele acaba trazendo um benefício para ele que não existiria se ele não fizesse parte da pesquisa. Isso também para desmistificar um pouquinho essa história de cobaia, né? Que a gente escuta que pesquisa clínica vai ter os cobaias. Não existe isso. O sujeito de pesquisa é um paciente que está sendo testado uma droga nova, em muitos casos, mas que essa droga já foi testada em animais, já foi testada em pessoas saudáveis, ela já passou por várias etapas antes de chegar onde ela está chegando hoje no Brasil, né? Então, essa importância eu acho que é bom a gente enxergar e passar para os familiares ou para quem quer que seja, de como isso muda a qualidade de vida do paciente, que é o que tu trazes, né? Que eu acho que isso não tem preço. Tu vê a satisfação, né? E essa é uma área, me parece, muito próspera para não só profissionais, biólogos, farmacêuticos, enfim, para profissionais de várias áreas virem a agregar. Com certeza. Hoje não tem só biólogos ou só... A gente vê uma profissão que mais se destaca na pesquisa clínica, uma formação que mais se destaca na pesquisa são os farmacêuticos, exatamente pelos patrocinadores serem
os patrocinadores dessas pesquisas. Mas tem pesquisas patrocinadas pelo governo americano, pela Europa, por CNPq, CAPES, FAPERGS, enfim, tem diversos órgãos que patrocinam pesquisas e que isso não precisa se fixar só em farmacêutico. Isso tem muito, tem biólogo, tem até pessoas que nem são da área da saúde que se acham e se encontram nessa linha, né, de pesquisa clínica. Nesse período que tu está realizando essas pesquisas, apareceram produtos que realmente já estejam contribuindo para... Muitos. Na oncologia, a gente já teve mais de 16 drogas que estão no mercado. Isso tudo a partir de pesquisas realizadas na Santa Casa. Grupo. Isso, realizadas todas na Santa Casa. Inclusive, a gente fez um evento bem interessante, né, que foi o primeiro encontro de ensino e pesquisa dos hospitais filantrópicos. E ele foi feito em Porto Alegre por iniciativa do diretor da Santa Casa. E nesse evento a gente apresentou alguns desses medicamentos que já estão no mercado, para dar um retorno também para a população de tudo isso. Tem muito medicamento que hoje foi testado também na Santa Casa, né? E ele é testado na Santa Casa, no Clínicas, na PUC, não é em Porto Alegre só na Santa Casa, não. Ele tem um comparativo grande para que realmente ele tenha essa resposta, que é a resposta que a Anvisa quer, né? Para ela aprovar ou não essa medicação. Ela tem que ter comprovação disso por muito tempo. Normalmente os estudos duram 5 anos, 6 anos, e existem muitos critérios para o paciente participar da pesquisa ou sair da pesquisa, ou, né? Às vezes acontece uma morte fora do Brasil, e automaticamente o comitê de ética é informado e todos os centros têm que parar de usar essa medicação, acompanhar o paciente de uma forma mais criteriosa. Acontece esse tipo de coisa, mas tudo é levado com muita seriedade, né? Vocês acompanham, depois do produto estar no mercado, vocês acompanham também como é que ele está sendo distribuído, como é que está sendo aplicado? É importante essa tua colocação. Como é que vocês controlam isso? Existe ainda, além dessa pesquisa, porque são fases, né? As pesquisas têm diversas fases. Eu falaria horas aqui sobre pesquisa, mas não é o foco. A gente fala menos. Não é o foco aqui. Então, existem várias fases da pesquisa e existe uma fase que é a fase 4, que é após o medicamento estar no mercado, ainda são feitos estudos para comprovação de que a droga teve esse resultado, e a indústria faz muito esse acompanhamento, mais do que a Santa Casa e do que esses pesquisadores médicos que são convidados a participar da pesquisa, faz mais o controle de divulgação, de se saiu a droga, se não saiu a droga, se foi utilizada para o fim que era devido ou não, né? Mas então mesmo, no caso tu comentou que é uma área nova, mas desde que ela surgiu, ela vem sendo acompanhada. Sim, ela vem sendo... Não, nunca ela é abandonada, assim. E essa fase 4 também segue os mesmos critérios. Então tem muito estudo em cima, as pessoas não conseguem, nem eu imaginava, que existia tanto estudo em cima de uma única molécula até ela se transformar numa medicação. Passa por milhões e milhões de estudos e de particularidades que a gente não imagina mesmo. Só a pesquisa clínica traz essa visão um pouquinho mais focada para a medicação mesmo. No início do programa você estava com receio de não preencher esse nosso espaço. Nós já estamos quase chegando ao fim. Então eu queria finalmente para que você deixasse uma mensagem, especialmente aos nossos alunos das ciências biológicas, nossos alunos de química e de farmácia, me parece que são os que mais se identificam com essa tua área. O que tu teria a dizer? Porque aqui no interior, às vezes, as pessoas não têm essa visão do todo. Talvez tenha um pouco de medo também, né? Pois é. Eu não vou dizer que eu não tive medo, né? Eu também tive medo e é legal. Mas o medo hoje é bom? É ótimo, ele é motivador, né? No meu caso foi motivador. Então, eu acho que eu nunca pensei assim, como eu falei no início, eu nunca pensei em docência como a única opção, né? Eu acho que tem que desmistificar um pouquinho isso, de que a docência, eu acho que ela é importante, né? Talvez numa fase da minha vida, até mais próxima do que eu imagino, eu queira realmente fazer isso com uma bagagem um pouco maior,
Mas a mensagem que eu deixo, então, é que a docência não seja o único foco, que as pessoas busquem as outras áreas, tentem conhecer um pouquinho mais, né? Busquem referências ou... eu também estou à disposição, se alguém quiser falar sobre pesquisa clínica, eu me coloco à disposição para conversar um pouquinho, contar um pouquinho dessa área, mas a mensagem é essa, que as pessoas abram um pouquinho esse horizonte, né, dito que a internet está aí para que isso seja feito, e a minha ideia hoje, eu tenho um filho pequeno, eu quero poder passar isso para ele e que ele também tenha essa oportunidade de estudos e de busca. Acho que a geração de hoje é mais ávida a buscar tudo isso, né? Não vai ter tanta dificuldade. Então, eu acho que hoje as oportunidades estão aí e a gente não pode pensar que são limitadas, elas são grandes, muito grandes, e é essa mensagem. Eu acho que a gente não pode ficar só no... Exatamente. Essa é a não dá para se acomodar. Os riscos, né? Que a gente tem que correr risco. E a cidade grande oferece isso, e até muito próximo daqui oferece isso também, e não precisa, às vezes, sair daqui para que se cresça na profissão, né? É essa a mensagem. Ok, Catiane? Não sei se a Fernanda quer colocar mais alguma coisa, tem mais 45 segundos aí. Não, quero agradecer a tua disponibilidade, Catiane, com certeza para os nossos acadêmicos, para quem está nos ouvindo, foi muito esclarecedor e é muito importante conhecer histórias de ex-alunos nossos, profissionais que têm tido sucesso, que estão crescendo profissionalmente e que servem sim de inspiração para eles. Então, muito obrigada. E que tu possa detalhar mais ainda em algum evento, quem sabe, que a universidade lhe convide para participar desta área aí, que eu acho que vai ser de grande contribuição. Obrigado certeza. Mais uma vez, Catiane. Aos nossos telespectadores, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a semana que vem. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas.